E se eu te dissesse que as pragas do Egito não foram apenas castigos divinos, mas também mensagens cifradas, sinais sobrenaturais carregados de um simbolismo que ecoa até os nossos dias? Será que foram simples catástrofes naturais ou manifestações diretas da ira de Deus contra a arrogância humana? A história começa no coração de um império poderoso. O Egito era a terra das grandes pirâmides, dos rios sagrados e dos deuses reverenciados em cada templo. O faraó era visto não apenas como rei, mas como um ser divino, um representante dos deuses na terra. Seu poder era absoluto, sua palavra era lei. Foi nesse cenário que o povo hebreu, descendente de Abraão, vivia como escravo. Por séculos, os israelitas foram subjugados, tratados como mão de obra barata, humilhados e esquecidos. Mas o tempo da libertação havia chegado. Deus escolheu Moisés como instrumento de sua vontade. O mesmo homem que havia sido criado no palácio do faraó, mas que fugira após matar um egípcio. Anos depois, já no deserto, Moisés ouviu a voz de Deus no fogo da sarça ardente. Sua missão era clara: enfrentar o faraó e exigir a libertação do povo de Israel. Mas o coração do faraó era endurecido, e sua arrogância o impedia de se curvar. Foi então que as pragas começaram. 10 sinais devastadores que abalariam o Egito e desafiariam cada um dos deuses em quem os egípcios confiavam. A primeira praga atingiu a base da vida. O Nilo, o rio sagrado, transformou-se em sangue. Peixes morreram. A água se tornou imprópria para beber, e o cheiro da morte se espalhou pelo país. Para os egípcios, o Nilo era a fonte de toda a fertilidade e prosperidade. Vê-lo corrompido era uma afronta direta às divindades que o representavam. Mas mesmo diante dessa calamidade, o faraó permaneceu inflexível. Então veio a segunda praga, rãs. Elas cobriram o Egito. Invadiram casas, camas, cozinhas e templos. Nenhum espaço foi poupado. O caos se espalhou e a desordem atingiu até mesmo os lugares sagrados. O faraó, desesperado, pediu a Moisés que intercedesse, mas logo voltou atrás em sua palavra quando as rãs desapareceram. A terceira praga trouxe piolhos, pequenos insetos que infestaram homens e animais. A própria terra parecia se voltar contra os egípcios. E pela primeira vez, os magos do faraó não conseguiram reproduzir o milagre. Eles se curvaram e disseram: "Isto é o dedo de Deus." Mas ainda assim, o coração do faraó permaneceu fechado. A quarta praga foi mais sombria. Enxames de moscas invadiram a terra, enchendo as casas e contaminando tudo ao redor. Mas desta vez Deus fez distinção. Na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, não havia moscas. O contraste era claro. Deus estava protegendo o seu povo e castigando os opressores. Era apenas o começo. Cada praga revelava uma mensagem. Cada sinal desmontava a confiança dos egípcios em seus deuses. Mas até onde iria a resistência do faraó? Até onde o coração humano pode suportar antes de se dobrar diante do poder divino? Após as 4 primeiras pragas, o Egito já estava em colapso. O povo murmurava. Os sacerdotes temiam, mas o faraó continuava firme, como se nada fosse capaz de dobrá-lo. Então Deus enviou a 5ª praga, a morte do gado egípcio. Vacas, cavalos, camelos, bois, ovelhas, todos sucumbiram à doença. Os campos, antes cheios de vida, agora eram um cemitério a céu aberto. E mais uma vez o povo de Israel foi poupado. Nenhum animal dos hebreus morreu. A distinção entre os escolhidos e os opressores tornava-se cada vez mais evidente. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Então veio a 6ª praga. Úlceras e feridas purulentas surgiram no corpo dos egípcios e até nos animais. A dor era insuportável. E nem os magos, antes arrogantes, conseguiam permanecer diante de Moisés por causa das chagas. O Egito estava sendo ferido, não apenas em sua economia, mas em sua própria carne.
A sétima praga foi ainda mais devastadora. Uma chuva de granizo, misturado com fogo, caiu do céu, destruindo colheitas, animais e tudo o que estava ao ar livre. Árvores foram arrancadas, campos devastados. A terra fértil do Egito agora parecia um deserto em ruínas. E, mais uma vez, o aviso havia sido dado. Moisés alertou que todos que temessem ao Senhor deveriam se abrigar. Alguns egípcios obedeceram e salvaram seus servos e animais, mas muitos ignoraram, e a destruição foi total. A oitava praga trouxe gafanhotos em uma quantidade jamais vista. Eles cobriram os céus, devoraram tudo o que havia restado após o granizo e mergulharam o Egito em fome e desespero. O faraó chegou a admitir seu pecado, pedindo a Moisés que orasse por ele. Mas assim que os gafanhotos desapareceram, voltou a endurecer seu coração. Então veio a nona praga. Trevas densas cobriram o Egito por 3 dias. Uma escuridão tão profunda que podia ser sentida. Ninguém se movia, ninguém trabalhava, ninguém falava. Mas na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, havia luz. O contraste entre o povo escolhido e os egípcios estava cada vez mais visível, e o desespero aumentava. Por 9 vezes, o faraó teve a chance de se humilhar diante de Deus. Por 9 vezes, preferiu a arrogância ao arrependimento. Cada praga era mais severa do que a anterior, e cada recusa era um passo em direção ao inevitável. Agora o Egito estava à beira da destruição completa. Restava apenas a 10ª praga, a mais temida, a mais cruel, a mais dolorosa. Uma praga que não faria distinção entre pobres e ricos, entre palácios e casebres. Uma praga que arrancaria do Egito aquilo que eles mais amavam, seus primogênitos. A 10ª praga seria o golpe final. Antes de descrevê-la, é preciso entender o peso simbólico que ela carregava. Para os egípcios, o primogênito representava não apenas o herdeiro, mas a continuidade da vida, a força do sangue, a eternidade da família. Tocar nos primogênitos era atacar diretamente o coração da nação. Deus instruiu Moisés a preparar o povo. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro e marcar com seu sangue os umbrais de suas portas. Esse seria o sinal para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Era a primeira celebração da Páscoa, um marco que atravessaria gerações como lembrança da libertação. Naquela noite, o silêncio foi quebrado pelos gritos de dor que ecoaram em todo o Egito, do palácio do faraó até as casas mais humildes. Os primogênitos foram ceifados, nem mesmo os animais escaparam. O pranto encheu as ruas, e o país inteiro foi mergulhado em luto. O faraó, finalmente quebrado, ordenou que os hebreus partissem imediatamente. O poder humano havia sido derrotado pelo braço estendido de Deus. Mas há um detalhe sombrio. Mesmo após tamanha tragédia, o coração do faraó ainda não estava totalmente rendido. Ele permitiria a saída, mas logo sua fúria o faria perseguir os hebreus, levando a uma das cenas mais impressionantes da história, a abertura do Mar Vermelho. Antes de seguirmos para esse desfecho, vale uma pausa. Se você chegou até aqui e está imerso nessa narrativa de fé e mistério, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal Versos Ocultos. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, sombrias e reveladoras das Escrituras. Por fim, o Egito estava devastado. O faraó, destruído em orgulho e dor, havia perdido o filho. A população clamava por respostas, e os deuses em que confiavam mostraram-se impotentes diante do Deus de Israel. As pragas do Egito não foram apenas sinais de punição, mas também lições. Cada praga representava o julgamento sobre uma divindade egípcia. O Nilo transformado em sangue foi uma afronta ao deus Api. As rãs, ligadas à deusa Requete,
tornaram-se uma praga. O sol, divindade maior representada por Ra, foi vencido pelas trevas. Tudo isso mostrava que não havia outro poder maior que o Deus de Israel. E assim, diante da dor e da ruína, o Egito finalmente libertou os escravos hebreus. Mas a jornada apenas começava. A história das 10 pragas não pode ser lida apenas como uma sequência de calamidades. Ela é um confronto direto entre a vontade de Deus e a obstinação do faraó. Um embate entre o poder divino e a arrogância humana. Cada praga desafiava uma crença. O Nilo, visto como sagrado, foi profanado. Os animais cultuados morreram. Os deuses do sol e da fertilidade foram ridicularizados diante da força de Jeová. Era como se o próprio Deus estivesse desmontando, um a um, os pilares espirituais do Egito. Mas há também uma dimensão humana. Pense nos egípcios comuns, que nada tinham a ver com as decisões do faraó. Eles sofreram fome, doenças, perdas. A cada praga, o peso da liderança do faraó recaía sobre todo o povo. Isso nos faz refletir. Quantas vezes, na história, a arrogância de poucos custou a vida de muitos inocentes? E pense também nos hebreus. Por séculos haviam clamado por libertação. Talvez muitos já nem acreditassem que Deus os ouviria. Mas, diante das pragas, eles viam não apenas a justiça sendo feita, mas também a promessa sendo cumprida. Era a prova de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não havia esquecido seu povo. Esse contraste é fundamental. Para uns, as pragas eram castigo. Para outros, libertação. Para uns, dor. Para outros, esperança. Quando o faraó finalmente cedeu, o Egito estava em ruínas. A agricultura destruída, os animais mortos, as águas corrompidas, os corpos feridos, a memória marcada por luto. Mas os hebreus, guiados por Moisés, marchavam para a liberdade. Entretanto, a história não termina aí. O coração do faraó, mesmo após a perda do filho, não encontrou humildade. Movido pelo ódio e pela necessidade de reafirmar seu poder, ele reuniu seus exércitos e perseguiu os hebreus. Esse ato de desespero levaria ao clímax da libertação, o milagre do Mar Vermelho. As 10 pragas, portanto, não são apenas um episódio isolado, mas a preparação para um dos momentos mais épicos de toda a narrativa bíblica. Elas mostram que, quando a arrogância humana se ergue contra a vontade divina, o resultado é sempre destruição. Mas também mostram que a fidelidade de Deus jamais falha. Mesmo quando tudo parece perdido, essa história atravessou milênios, porque carrega um peso simbólico, que vai além do contexto histórico. É um lembrete de que nenhum império, por mais poderoso que pareça, pode resistir eternamente ao juízo divino. Ao olharmos para as 10 pragas do Egito, percebemos que cada uma delas é um símbolo, uma mensagem, um aviso. O Nilo em sangue mostra que a vida sem Deus se corrompe. As rãs que invadiram até os lugares mais íntimos lembram que o caos se instala quando a ordem divina é rejeitada. Os piolhos e moscas revelam a pequenez do homem diante da criação. A morte do gado expõe a fragilidade da riqueza terrena. As úlceras mostram que a carne é fraca. O granizo e o fogo apontam para o juízo inevitável. Os gafanhotos anunciam a destruição total quando não há arrependimento. As trevas revelam o vazio da alma sem a luz divina. E a morte dos primogênitos é a prova de que o preço final da rebelião contra Deus é sempre a vida. Mas, ao mesmo tempo, essa narrativa é também uma história de libertação. Para os hebreus, cada praga era um passo rumo à liberdade. Cada sinal, uma prova de que Deus lutava por eles. Cada dor imposta ao Egito era um anúncio de que a promessa feita a Abraão estava se cumprindo. E hoje, milhares de anos depois, essa história continua ecoando. Quantas vezes nos vemos presos em Egitos modernos? Quantas vezes nos curvamos a falsos deuses, confiando em riquezas, poder ou ilusões?
As pragas são um lembrete de que o verdadeiro poder não está nas mãos humanas, mas em Deus. Se você chegou até aqui, quero ouvir a sua opinião. Qual das 10 pragas mais te impressiona? Qual delas você acredita carregar o simbolismo mais forte para os dias de hoje? Deixe seu comentário abaixo e vamos refletir juntos sobre essas questões. As 10 pragas do Egito são um retrato sombrio, mas também uma promessa. Elas nos mostram que, mesmo diante da maior opressão, há um Deus que ouve, vê e age. Um Deus que não esquece seu povo. E isso nos leva a pensar no próximo capítulo dessa saga. Pois após as pragas vem o deserto. E no deserto um encontro ainda mais profundo. Moisés, no topo do Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. 10 mandamentos que mudariam não apenas a vida dos hebreus, mas toda a história da humanidade. Será que os mandamentos são apenas regras ou são segredos ocultos para compreender a mente de Deus? Essa é a questão que exploraremos no próximo vídeo do canal Versos Ocultos. Até lá, reflita. O que as pragas do Egito ainda podem ensinar sobre a humanidade, a fé e o poder divino? Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.